Então, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a fantástica iniciativa do Ministério Público de Santa Catarina e da Associação Catarinense do Ministério Público, especialmente nas pessoas do Procurador-Geral de Justiça, doutor Fernando Comim, e do presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, doutor Marcelo Gomes Silva, e também do coordenador do Núcleo de Inovação do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Guilherme Zata, que brilhantemente, viabilizaram a realização deste magnífico evento. Dizer que é uma honra estar aqui como moderador nesse evento inigualável e principalmente, a enorme satisfação em ter a oportunidade de apresentar o nosso próximo palestrante, meu grande amigo, Coronel Tasca, atual secretário de Estado da Administração de Santa Catarina, com quem tive a honra de trabalhar durante 6 anos no Estado-Maior da Polícia Militar, no Centro de Inovação da Polícia Militar, onde juntos criamos alguns projetos de inovação que revolucionaram a forma como a Polícia Militar vem prestando serviço ao cidadão. E é justamente sobre essa revolução na prestação de serviço ao cidadão, só que agora de uma forma mais macro, envolvendo Estado, órgãos de Estado, é que o Coronel Tasca irá nos abrilhantar com a sua experiência frente à transformação digital na prestação de serviços públicos, através da inovação. Então, Coronel Tasca, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite de participarem nesse evento fantástico, e a palavra é sua. Obrigado, Campos. Estão todos me ouvindo? Ouvindo bem aí, Campos? Sim, o Campos é um dos culpados de eu estar nessa posição atualmente, Eu, como chefe do Centro de Inovação da Polícia Militar, o Campos como meu assessor direto lá, Campos? E o que nós inventamos na Polícia Militar de Santa Catarina acabou fazendo com que o governador Moisés, no final do ano de 2018, me convidasse para esse grande desafio de assumir a Secretaria de Estado da Administração, razão pela qual eu estou tendo a oportunidade de conversar com os senhores e com as senhoras neste evento fantástico organizado pelo Ministério Público de Santa Catarina. E aí, inicialmente, eu quero saudar e parabenizar, como o Campos bem mencionou, o doutor Fernando Comim, Procurador-Geral de Justiça, presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, o doutor Marcelo Gomes Silva, dois grandes amigos, o doutor Guilherme Zata, que tem inovado, que tem contribuído para a inovação do Ministério Público e no Estado de Santa Catarina como um todo. E aí, o meu amigo Campos, que eu tenho a satisfação de compartilhar esse momento especial. Então, quando a gente fala de digitalização do serviço público e inovação para o governo do Estado de Santa Catarina, ele decorre de um modelo de gestão. E é por isso que eu começo falando desse tema, para o qual eu fui convidado aqui, tratando da questão macro, que é o modelo de gestão do governo do Estado de Santa Catarina. O governo do Estado de Santa Catarina, uma orientação muito clara do governador Moisés, ele é guiado por objetivos, metas e indicadores de desempenho. Nós temos uma obsessão por alcançar resultados. O governo do Estado hoje possui 264 indicadores de desempenho, de resultados de governo, que são monitorados mês a mês por todo o colegiado do governo do Estado de Santa Catarina. E o nosso modelo de gestão, para viabilizar o alcance desses resultados que são esperados por todos os catarinenses, nós trabalhamos com a elaboração de projetos que vão permitir o alcance desses objetivos e a melhoria de processos. Então, ao trabalhar com projetos, ao melhorar os processos, e isso gera o resultado, nós entregamos aquilo que a sociedade catarinense espera. Quando eu falo em elaborar projetos, em melhorar processos, eu estou falando necessariamente em reavaliar tudo que nós fazemos, em reavaliar a forma como os serviços são entregues às pessoas. E nesse contexto, tecnologia e inovação têm um papel fundamental para poder qualificar os processos e tornar mais simples a vida do cidadão. Então, nesse modelo de gestão, serviços digitais e inovação são aspectos fundamentais para melhorar os processos e entregar resultados de governo ao cidadão catarinense. Então, agora eu entro dentro desses dois tópicos específicos, para os quais eu fui convidado para poder estar conversando com os senhores e com as senhoras aqui.
e que são aspectos fundamentais da secretaria a qual eu estou à frente, Secretaria de Estado da Administração. Mas antes de entrar especificamente nesse trabalho, eu sempre gosto de reforçar o que para mim é inovação, porque ela permeia tudo que nós estamos fazendo no governo do Estado de Santa Catarina. E a minha experiência à frente do Centro de Inovação da Polícia Militar, juntamente com o campus que está comigo aqui, e todos os projetos que nós desenvolvemos, fez com que eu entendesse inovação como um somatório de benchmarking. E aí, o benchmark eu falo muito claramente, né? É copiar aquilo que está dando certo, é não reinventar a roda. Então, eu brinco que eu fiz 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, para depois descobrir uma ferramenta fantástica para fazer benchmark que se chama Google. Então, sempre, todo projeto que eu começo, eu vou lá digitar naquela caixinha do Google o meu problema para ver o que já estão fazendo a respeito disso. O que tem? O que alguém que já está com o mesmo problema, alguém que já resolveu, que já fez alguma coisa, para que eu não parta do zero, né? Alguém provavelmente já trabalhou alguma coisa sobre aquele meu problema. A isso eu somo a minha criatividade, e eu falo em pesquisa e desenvolvimento. Provavelmente a gente vai inovar sobre algo que alguém já fez, e em muitos momentos realmente ninguém fez aquilo ali, você vai ser o cara que vai ser o cara mais criativo da história e vai desenvolver algo novo, tá? Mas, em regra, você já tem algo que foi desenvolvido, você agrega a sua inteligência sobre esse ponto mais elevado onde alguém já avançou, e aí tem um terceiro elemento fundamental sem o qual ninguém consegue inovar, que são as parcerias. Na Polícia Militar de Santa Catarina, todos os projetos de inovação que nós fizemos, eles se deram com uma soma fantástica de parceiros. E o Ministério Público de Santa Catarina foi um deles. Sem a parceria do Ministério Público, nós não teríamos inovado do jeito que inovamos na Polícia Militar de Santa Catarina. Benchmarking, ver aquilo que os outros já estão fazendo, agregando a nossa capacidade, a nossa criatividade e a nossa inteligência. E somando parceiros, aí nós temos inovação. Então, a partir de agora, quando eu falo de digitalização do serviço público, todos os nossos projetos têm esses 3 elementos. Eu já busquei algo que alguém estava fazendo, eu já agreguei a minha inteligência, a minha capacidade, e aí eu falo a minha, nossa, né, de todos os atores de governo, e busquei parceiros para poder viabilizar esses projetos. E no governo do Estado de Santa Catarina, nós temos alguns marcos importantes da digitalização do serviço público. O primeiro deles é o governo sem papel. Quando nós assumimos o governo em 2019, nós identificamos, e aí eu como servidor público há mais de 28 anos, né, e na Polícia Militar, nós já tínhamos ali no ano de 17, 18, um programa chamado Governo Sem Papel, mas que naquela época ainda, por uma falta de decisão, e aí decisão é um aspecto fundamental também quando se quer inovar, né, você ter o patrocínio. Em Santa Catarina, felizmente, agora nós temos um governador que patrocina os projetos de inovação, projetos ousados, mas nós tínhamos a ideia do governo sem papel, mas na verdade era um governo com papel. Nós tínhamos um sistema, nós tínhamos ferramentas, nós tínhamos todas as condições de viabilizar a digitalização dos processos administrativos do governo do Estado, mas faltava a virada de chave. Faltava alguém que decidisse e determinasse isso como ação de governo. Assim que nós assumimos o governo em 2019, no mês de fevereiro, o governador editou um decreto determinando que a partir do dia 2 de abril, porque se falasse em 1º de abril ninguém ia acreditar, em 2 de abril a gente viraria a chave e a partir dali todos os processos administrativos do governo seriam digitais. E isso aconteceu efetivamente. Então, de lá para cá, nós já trabalhamos com mais de 1,5 milhão de processos sendo agora totalmente digitais, com 2,15 processos por minuto são abertos no sistema de gestão de processos eletrônicos do governo do Estado. São mais de 42 milhões de reais economizados com essa iniciativa desde abril de 2019. E ela é que viabiliza, em grande parte, a digitalização de outros serviços que demandam processos administrativos. Então, nós temos algumas ações de base que vão permitir essa digitalização do serviço que vai acontecer mais à frente. Nessa definição, juntamente com o meu time, e aí eu quero destacar aqui 2 atores importantes nesse movimento, eu quero destacar aqui o diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Administração, Félix, e destacar o gerente de Serviços Digitais, o Maciel, e aí todo o time da DIT, na Secretaria de Administração. Nós fizemos o nosso benchmarking, né? Quem é que está mais à frente do que nós na digitalização de serviços?
e nós vimos que o governo federal tem um projeto muito importante, muito bem elaborado, muito consistente de digitalização de serviços públicos. Então, nós aderimos à plataforma GovBR, foi o primeiro movimento que nós fizemos. Nós fizemos Ctrl+C, Ctrl+V da lógica de planejamento do governo federal para a digitalização de serviços. Trabalhamos no mesmo movimento de estabelecer uma plataforma única de notícias e serviços no governo do Estado de Santa Catarina, que é o SC-GovBR, na mesma lógica do GovBR, e aderimos ao acesso unificado do governo federal. Então, hoje, o cidadão catarinense ele acessa a plataforma de serviços do governo do Estado com o mesmo login e senha do governo federal. Então, e a tendência agora é que todos os sistemas do governo do Estado utilizem como identificador o acesso.gov.br, que é o acesso do governo federal para facilitar a vida do cidadão e não tem que ter 10, 20, 30 senhas diferentes para acessar os diferentes sistemas, né, dos diferentes órgãos de governo. Então, esse login único é um movimento muito importante que nós utilizamos todo um trabalho desenvolvido pelo governo federal. E nesse ponto aqui, eu quero destacar um outro parceiro fundamental, que é o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, o CIASC, que tem nos dado todo o suporte de infraestrutura e desenvolvimento em apoio aos diversos órgãos de governo, a todas as secretarias, fundações, autarquias e empresas públicas, para poder transformar os serviços. Novamente, benchmarking, criatividade, pesquisa e desenvolvimento e parceria. Sem parceiros, nós não conseguimos evoluir. Esse movimento vai gerar o seguinte: 100% dos serviços digitais que possam ser ofertados nessa modalidade serão até o final do ano de 2022. Essa é a meta, esse é o desafio que o governador Moisés nos colocou e que nós estamos trabalhando. Nós temos uma meta de digitalizar até 2022 460 serviços, sendo que destes, 139 já foram transformados, alcançando aí um percentual de 30%, e nós estamos acelerando. E como é que esse movimento vai se dar? Através de uma pactuação de plano digital com os diversos órgãos de governo. Uma metodologia que segue a referência do governo federal e que vai trabalhar de forma muito intensa com diferentes níveis de complexidade, trabalhando por esteiras. Então, nós vamos trabalhar aí desde serviços mais simples para poder ganhar velocidade, implementando eles de forma rápida, até serviços mais complexos. Então, separando eles por esteiras, nós vamos conseguir fazer entregas rápidas e constantes para alcançar a nossa meta de digitalizar todos os serviços que são possíveis até 2022. Ainda falando em inovação, outro aspecto fundamental em um movimento que foi feito no ano passado, no final do ano passado, e que está ganhando corpo agora, e a Luana fez uma apresentação brilhante ontem, que é a gerente de inovação e governo, e é quem coordena o Unidos, que é o nosso laboratório de inovação e governo no estado de Santa Catarina, fez um movimento interessante de poder inserir o laboratório de inovação de governo. Novamente, nós fomos buscar no país o que se tinha em laboratório de inovação e governo, buscamos e copiamos efetivamente as melhores práticas, e agora agregamos a nossa criatividade e a nossa pesquisa e desenvolvimento. Nosso grande diferencial do Unidos foi inseri-lo na maior incubadora de startups e no ecossistema de inovação de Santa Catarina, que é o LinkLab ACAT. Então, o nosso laboratório de inovação, diferente de outros laboratórios de inovação país afora, é que ele está inserido dentro do maior celeiro de inovação do país, a maior incubadora da América Latina, que é o LinkLab da ACAT. Trabalhando com duas metodologias, com um ciclo curto de resolução de problemas em parceria com o startup, o Express, e trabalhando com um ciclo longo de imersão dos órgãos dentro do ecossistema de inovação para incorporar todo esse mindset, toda essa novidade, essa forma de trabalhar ágil e essa forma de trabalhar inovadora. E um dos pontos mais importantes para concluir a minha fala aqui, que é um movimento que deve acontecer nas próximas semanas, que é o decreto para a compra de soluções inovadoras, que é o decreto de compra pública de inovação, que essa, sim, é um marco interessante e muito importante para que a gente possa efetivamente dar consequência à parceria com as startups na resolução dos problemas de governo. Então, nós estamos aí, o governador Moisés deve, na próxima semana, mais tardar na outra, vai assinar esse decreto que vai permitir
que nós possamos contratar as soluções que forem apresentadas pelas startups para a resolução de problemas de governo dos mais diversos órgãos, e assim a gente possa não só fomentar a economia catarinense, as pequenas empresas e as startups, mas também trazer soluções inovadoras desse fantástico ecossistema de Santa Catarina para poder entregar ao cidadão catarinense serviços de qualidade. Então, aí nós temos 8 meses de laboratório de governo, estamos com 9 desafios em andamento e nós estamos acelerando o processo de inovação dentro do governo de Santa Catarina. Para finalizar minha fala aqui e retornar a palavra ao campus, né, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de compartilhar rapidamente, quase que num pitch, aqui, essa experiência do governo do Estado de Santa Catarina de trabalhar com a entrega de serviços públicos cada vez mais digitais ao cidadão catarinense e agregar inovação a tudo que nós fazemos dentro do governo do Estado de Santa Catarina. Somando aí, né, ao ecossistema de inovação catarinense, Santa Catarina agora dá um passo diferente para poder qualificar as entregas que ele faz às pessoas em nosso Estado. Muito obrigado, Piccoli, muito obrigado, Campos, por essa oportunidade e ao Ministério Público de Santa Catarina.